Olá, graça, paz, prosperidade, Elias Santos com mais uma ministração da inteligência emocional, inteligência bíblica, milenar, inteligência que vem diretamente do Eterno, do Soberano. Hoje nós vamos falar sobre vida abundante, vida em abundância. Está escrito no livro sagrado. Ele veio, ele quem? O Cristo ressuscitado, o eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Ele veio para dar vida, e não só vida, mas vida abundante, vida em abundância. Mas para isso nós temos que entender que temos que negar alguma coisa, negar a si mesmo, negar seus prazeres, entre aspas, né? Porque sempre aquilo que a gente pensa que traz prazeres é aquilo que traz dificuldades. Nós temos que entender que nós somos espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo, sabemos que nós somos seres espirituais, sabemos que nós temos uma alma, sabendo que nós temos um corpo, nós temos que aprender a cuidar da alma, do corpo. O espírito está perfeito, a carne é fraca, mas o espírito está perfeito. Então, para que nós possamos caminhar, experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, nós temos que negar a si mesmo, negar muitas coisas, negar os prazeres da carne, negar algo que não te atrai, não te leva à presença do Eterno, do Soberano Deus. Se algo te distancia de Deus, isso você tem que negar, você tem que fugir, você tem que abdicar para você ter uma vida abundante. Negar essas coisas que o próprio Jesus, ele falou, ele deixou escrito: se quiser vir após mim, negue a si mesmo. Cada dia, enfrente as dificuldades, carregar a sua cruz, enfrentar as dificuldades, enfrentar os altos e baixos da vida. A vida tem altos e baixos? Tem altos e baixos, né? Tem altos e baixos. Mas para isso, nós temos que encarar, não ter medo, porque o Eterno Soberano não nos deu o espírito de medo, não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o seu espírito, o espírito abundante, o espírito da mansidão, da paz, da alegria. Esses são os conceitos fundamentais, né? Os métodos para ser colocado em prática, né? Então, sabedoria eterna da inteligência emocional, os conselhos, os ensinamentos de Cristo, é para que todos aqueles que querem seguir, foram chamados com um propósito, que tem seu propósito,
vença a si mesmo, vença a natureza humana, vença a carne, para viver essa vida abundante, como está escrito no livro sagrado. Ele veio para nos dar vida e vida abundante, vida em abundância. Além de ele ter a vida para você, é uma vida abundante. Agora, para isso, nós temos que colocar os seus ensinamentos em prática, que sempre funcionou, sempre vai funcionar. Se a gente olhar, meditar, ler o livro sagrado, meditar na vida dos nossos heróis, patriarca, a vida de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, Elias, Moisés, a gente vê uma vida de renúncia, renunciar a si mesmo para viver o seu propósito. Propósito de servir. Próprio Abraão, próprio Deus chega e diz a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Parece incerteza, né? Mas o pai não coloca o filho em projetos falidos, frustrados. Não, o pai sempre tem o melhor. O pai sempre tem o melhor para os filhos, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Abraão seguiu o seu propósito. Da mesma forma, Davi, um garoto, Deus já havia o escolhido para um propósito específico de ser um homem segundo o coração dele, de ser o melhor rei, o rei mais rico, mais bem-sucedido daquela época em todas as áreas, como o próprio Salomão. Deus o escolheu para viver o seu propósito de conhecimento, propósito de ser. Nunca houve um rei mais sábio como Salomão. José preparado para ser o governador, ele ia passar por tudo aquilo, negar a si mesmo para viver o seu propósito. Qual o propósito, irmão Elias Santos? Propósito de servo, de servir, né? Então, temos que, o próprio Salomão, ele diz: como imagina a sua alma, a sua mente, assim ela será. Como é que você está se imaginando, você está negando-se a si mesmo para viver o seu propósito? Propósito de soberania, soberania eterna, soberania de Deus. Então, é importante estar recebendo esta blindagem eterna de Cristo para viver essa vida abundante, para viver a boa, perfeita, agradável vontade eterna de Cristo. É ter foco, é focar, é se aproximar, negar muitas vezes, até quando diz negar a sua vida, é geral, é negar prazeres, amizades, né? Todos homens de Deus do passado, que está escrito no livro sagrado, tiveram essa renúncia, negaram-se a si mesmo, negaram os prazeres da carne, né? Nunca devemos esquecer, como o apóstolo Paulo diz, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que nós somos espírito,
corpo e alma, né? Espírito, corpo e alma. Então nós temos que cuidar do espírito, do corpo e da alma, das emoções, a alma, centro das emoções. Temos que cuidar. Temos que cuidar do corpo, né? Então, cuidar do corpo, porque fazendo assim você se livrará de toda patologia, como insônia, melancolia, né? Ansiedade, estresse, depressão, né? Tudo isso que vem, que afeta o lado humano. Como eu já falei, está escrito, carne é fraca, mas o corpo, carne é fraca, o corpo, mas o espírito é forte. O que está em você é forte, o que está em mim é forte. O que está em nós é maior do que o que está no mundo. O que está em nós é o Espírito da paz, o Deus de paz, o Deus da alegria, o Deus da vida. É o que está em nós. Então nós temos que entender. Entendendo isso, nós vamos ter um equilíbrio para viver uma vida abundante, viver o nosso chamado, viver o nosso propósito. Fica aqui a minha participação. A qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração do conhecimento eterno, da sabedoria, da inteligência emocional bíblica, para bem-estar, para ser colocado em direção do nosso chamado, do nosso propósito. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça, paz, prosperidade para todos.